galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje dividido em 6 partes. Quero começar falando com vocês das últimas presepadas envolvendo o governo, seus aliados e tudo que está acontecendo no sul do Brasil. Mostrar também as prioridades da imprensa brasileira que nos fazem nos questionar se o pessoal sabe o que significa empatia. Aí depois eu quero ainda falar sobre o que está acontecendo no sul do Brasil para mostrar como tem uma turminha que de boba não tem nada, que está usando de uma tragédia para tentar avançar com a agenda política. Isso enquanto a imprensa acusa a turma da direita de estar politizando a situação com mentiras. Aí depois quero comentar algumas coisinhas sobre o poder mais poderoso do Brasil. O quarto tema tem umas coisas interessantes. Coloquei ali aquela foto, né? Tipo, abrindo assim, tentando sair do armário. A terceira via tá se movimentando. Terceira via que é lulista no final do dia, né? É o mesmo grupo, só querem trocar o Lula por outra pessoa. Quero mostrar umas coisinhas pra vocês. Aconteceram nos últimos dias, estão chamando minha atenção. Acho que vocês vão entender. Depois espero dar tempo de falar sobre a questão do Pele da Globo. O que saiu algumas notas da imprensa, umas coisas interessantes, coisas de fake news também, já falando no quarto tema. E no final, acho que não vai dar tempo, mas tem mais umas notícias diversas sobre o Brasil do Dilma. E vejam só. Este aqui é o principal candidato do Lula no Brasil inteiro. Não é brincadeira, não é piada, não é sarcasmo, não é ironia. A disputa na cidade de São Paulo é a disputa mais importante de todo o país. É parte central de toda a articulação que visa 2026. Lula abriu mão de um candidato próprio, um candidato do PT, para chancelar a candidatura do Boulos. Lula pediu voto para o Boulos no dia 1º. Já foi pedido, inclusive, né? Multinha. E o que o candidato do Lula estava falando ontem? Esse final de semana tem virada cultural em São Paulo. E ninguém ficou sabendo. A quem interessa essa desvalorização da virada cultural? Quem ganha com um evento tão mal divulgado e, consequentemente, esvaziado? Segue o fio. Acho que o comentário do Renato resume muito bem, né? Por que é que, enquanto o Rio Grande do Sul está no meio de um conflito, ninguém fala de virada cultural? O Boulos não consegue entender que os olhos do Brasil inteiro estão, né, direcionados para o Rio Grande do Sul. O Boulos está preocupado com seus amigos wokes. A turminha da lacração está fazendo muitos trabalhos culturais. Este é o candidato do Lula. Imagine este cidadão na prefeitura com o maior poder político do país inteiro, que é a prefeitura de São Paulo. Aí vem a Hélène Cantanhede, que não fica atrás. Enquanto o Boulos está preocupado com os amigos da virada cultural, a Hélène Cantanhede está preocupada com o Lula. Se Lula acertar no Sul, sobe nas pesquisas. Se errar, cai. É do jogo. Olha a preocupação dela. Olha o que ela se dedicou a escrever nas últimas horas. O presidente tem comandado a batalha, tomando decisões, liberado verbas emergenciais, cobrado os ministros e marcado presença na área da tragédia. A grande dúvida é de onde vem tanto dinheiro. Tanto dinheiro. Ontem a gente até comentou, né, e circulou bastante na rede social, aquele levantamento da BBC que mostra o dinheiro, né, que o governo vem colocando em campo para ajudar. Que eu acho que podia ser um pouquinho mais e melhor direcionado. Mas a Hélène Cantanhede faz um textão, passando pano pro Lula do início até o fim, e ela encerra com esse parágrafo, que é o resumo completo. E Lula arranhou seu desempenho ao nomear como homem de Brasília na crise o gaúcho Paulo Pimenta, ministro, deputado federal mais votado do PT na história do Estado e candidato natural ao governo em 2026. Pior, anunciar Pimenta rindo alegre, como se fosse um palanque, mas é um erro de forma que não afeta o conteúdo. O conteúdo do Lula é divino. A verdade é que o governo tem feito tudo o que é possível. Tudo. Eu comentei ontem no Twitter, eu perguntando o seguinte, gente, ontem é dia 18, né? Desde o dia 29 de abril, já tinham alertas. Até o presente momento, quantas vezes vocês já viram discussões sobre como reduzir o volume da água neste exato momento? O que fazer para reduzir o volume da água? É uma coisa que poderia estar sendo feita desde já. O que é que está sendo feito já pensando
a reconstrução das casas. Vai esperar a água baixar para ver, etc, tudo mais. Qual o plano para os próximos meses? Vocês acham que a casa vai ser reconstruída amanhã? Vai levar um tempo, né? Quem perdeu suas casas, tem que perdeu tudo. Tem cidade que virou cidade fantasma. Então você acha que falta... É muito complicado a Elaine Cantanhede querer falar que o governo tem feito tudo que é possível. É impossível alguém fazer tudo que é possível. Mas tudo bem. Se terá efeito na popularidade de Lula na avaliação do governo em futuras eleições? Bem, isso da natureza política, aliás, da própria natureza humana. Gaúchos perderam 200 mil carros na enchente e a minoria deve ter seguro. Isso daqui deveria ser uma preocupação muito maior do que a Elaine Cantanhede está pensando. Eu vi ontem um pessoal fazendo umas contas. O Leandro Ruschel, por exemplo, citou, numa média, carros avaliados aí na faixa de 40 mil reais. Você pode botar até menos, mas 40 mil reais. Se você perder 200 mil carros, independente de quem vai pagar, se é a população, se é a seguradora, a 40 mil, a gente já está falando de um prejuízo de 8 bilhões. Vai tirar de onde? Onde que vai achar essa frota? Até para repor, né? Até para repor, onde é que tem 200 mil carros? Será que vai ter um aumento do preço de carros ao redor de todo o Brasil? Porque tem uma demanda no sul do Brasil. Capaz de ter gente aí que precisa do carro para trabalho até. É razoável considerar que 5 a 10% da frota gaúcha esteja inutilizada. Segundo o Sindipes do Rio Grande do Sul, tem frota de 2,8 milhões de veículos. Isso, inutilizado. E os carros com problema? Vai ter peça de reposição para todo mundo? Tem peça e tem mecânico para realizar o serviço? Se não tem mecânico suficiente, vai ser uma briga. Um aumento da procura leva ao aumento do preço. E aí? Mais um problema que eu jamais teria imaginado já tá aqui diante de nós. Todo dia, gente, surge uma nova coisa. Eu fico doido quando eu vejo o Guilherme Boulos, quando eu vejo a Elaine Cantanhede, quando eu vejo pessoas que claramente não se esforçam para entender o problema que isso daqui está acarretando. Não é uma cidade, não é um problema. Gente, a gente está correndo um risco do Brasil basicamente perder um estado. A gente tinha 27, vai pegar para 26. Uma coisa que não... Isso aqui não vai só afetar o gaúcho, não. Isso aqui vai afetar o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, de norte a sul. Pagliarini avalia que a minoria desses carros tem seguro contra enchente. Para ele, cerca de 30% desses veículos, ou cerca de 60 mil unidades, deve contar com seguro por enchente. Vocês não acham também que... Vocês acham que a seguradora, mesmo tendo seguro para enchente, vocês acham que as seguradoras vão liberar o dinheiro para todo mundo? Vocês acham mesmo? Acho que não vai ter que judicializar? Toda hora um problema diferente para Elaine Cantanhede vir me falar que o governo tá fazendo tudo que é possível. Até agora, 154 óbitos, 94 desaparecidos. Eu acho que os números são muito maiores, né? É um ponto aí que a gente não vê a imprensa preocupada. É muito difícil a própria questão do mau cheiro, né, que o pessoal relata, mas tudo bem. Inexplicavelmente, estas são as imagens da tragédia. Cavalo caramelo e umas coisas destruídas. Tá meio ruim as fotos, né? Acho que mesmo que vocês desçam, vocês não vão conseguir ver. Mas você basicamente vê aqui um carro no meio de escombros. Aqui... Cadê, senhor? Aqui é escombro pra todos os lados. Tirando os... Não sei nem tirando o céu. Gente, qual a diferença de uma foto como essa pro que acontece tá acontecendo no leste europeu? Conflito, né? Bom, 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 bom pra tudo que é lado. Coisa que acontece no Oriente. Quando cai um... Esta é a situação que o Rio Grande do Sul está enfrentando. É um cenário de pós-grande conflito. A turma tá preocupada com Lula, com a popularidade do Lula. Aí a Folha de São Paulo conversou com o Paulo Pimenta, né? Muito interesse, todo mundo quer saber agora o que o novo ministro especial vai fazer. E aí, vocês brigaram, você e o Eduardo Leite? Aí tá ali, ó. Pimenta diz que apoio do PT foi fundamental para Leite ser eleito no Rio Grande do Sul e minimiza a divergência política. Aí no resumozinho da nota, coloco o pedaço que eu quero mostrar para vocês, acrescenta que não há ruídos com o adversário político Eduardo Leite e cita que há até alguns pontos em comum, em particular nas eleições de 2022, eu era presidente do PT e o nosso apoio foi fundamental para que ele fosse eleito. A pergunta é só, o senhor fala em relação harmônica com Eduardo Leite, mas nos bastidores falam o contrário. E o Paulo Pimenta responde, olha,
eu votei nele para governador. Eu era presidente do PT e o nosso apoio foi fundamental para que ele fosse eleito. E acredito, inclusive, que ele votou no mesmo candidato que eu para presidente. Ele votou no Lula, com certeza. Com certeza. Eu não tenho dúvida. Isso mostra que nós temos muitas convergências, apesar de estarmos em partidos diferentes e termos referências sobre outras questões. Estas são as prioridades do presente momento. Por outro lado, eu fiquei muito surpreso. Finalmente, esse daqui acho que foi o texto até o momento assim que conseguiu capturar um pouco do que está acontecendo. Acho que o Estadão escolheu boas palavras para descrever algumas coisinhas. Óbvio que tem uma parte. Quando fala da direita, o Estadão deixa seu ódio falar mais alto. Mas tá ali, ó. A segunda tragédia no Rio Grande do Sul. Reprovadas até aqui no teste de superação das diferenças em nome do bem comum, lideranças políticas protagonizam gestão confusa da crise que tornará mais lenta a recuperação do Estado. Aí começa a falar de um cenário perfeito que seria se todo mundo conseguisse sentar na mesa, conversar, mas isso não está acontecendo, está todo mundo em busca de holofote, todo mundo em busca de tirar uma lasquinha. Pelo que se viu nos últimos dias, uma gestão errática da crise completou o caos das cidades gaúchas. O primeiro alerta vermelho, recorde-se, foi emitido em 29 de abril. As autoridades viajaram juntas na primeira semana de maio. E até aqui, ainda nem sequer existe uma central de gerenciamento da crise no qual os três níveis de governo e os três poderes possam se encontrar e tomar decisões. Primeira vez que alguém cita quando começou o problema. 29 de abril. Até dia 5, pós-show da Madonna, tava todo mundo ri. Show da Madonna. Tapa na cara do bolsonarismo. Matéria da Vila do Ricardo Rangel. Absurdo, rapaz. Ao contrário, as ações parecem regidas por desconfiança e críticas mútuas e uma assombrosa disputa por protagonismo. Cadê a turma pra resolver as coisas? Cadê, velho? Vamos resolver. Ninguém quer. Vai, resolve aí agora. É um jogando pro outro. A única preocupação parece alguém político. Enquanto o governo Lula resolveu criar uma exótica autoridade federal no estado, sem comunicar previamente o Eduardo Leite, e nomeando para o cargo, na cara dura, um pré-candidato à sucessão, o Estadão está incomodado porque o Estadão é 100% PSDB, 100% liberal social-democrata. Aí vem, bolsonaristas atacam o governo federal e a esquerda põe o dedo em riste contra o governo estadual. Eu não acho que os bolsonaristas atacam o governo federal. Acho que os bolsonaristas estão criticando o que deveria ser criticado, ou o monopólio da crítica é do Estadão e ninguém avisou. É flagrante a falta de coordenação entre as prefeituras, governo estadual e a presidência da República, numa relação adornada por demagogia, despreparo e desinformação. Para completar, um bang-bang generalizado nas redes sociais, com difusão de mentiras e distorções da realidade que, se não provocam danos na mesma escala... Tá maluco, né? Mini esforço nacional para ajudar o Rio Grande do Sul. Algo bem diferente do que se viu, por exemplo, na tragédia provocada pelas chuvas no litoral norte, onde Tarcísio e Lula conseguiram ter uma coordenação. O mais grave é constatar que a desorganização de agora se dá diante de obstáculos ainda maiores, incluindo um desafio inaudito: reconstruir uma unidade inteira da federação, destruída como se tivesse enfrentado um conflito. Este é o grande ponto, que devastou praticamente toda a sua infraestrutura, deixou cidades completamente ilhadas, interditou pontes e estradas, deixou o principal aeroporto fechado por tempo indeterminado e prejudicou o fornecimento de água, energia elétrica e alimentos. E ainda nem é possível dizer qual a real extensão dos estragos e do esforço necessário para repará-los. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, até falei lá no outro canal. Ele me pontuou na coisa, é o seguinte, ó. O Lula aí veio, 5 mil reais. Pô, bacana. Bacana mesmo, parabéns, Lula. 5 mil reais vai ajudar o povo. E mês que vem? Quando a gente teve o Fica em Casa, teve aí um auxílio, e tudo mais. Beleza. Só que no Fica em Casa, gente, as pessoas só deixaram... Vocês lembram? Vocês ficaram sem trabalhar. Mas vocês continuavam tendo a casa de vocês. A gente está diante de um cenário onde
as pessoas estão numa espécie de fica em casa e tiveram todo o seu patrimônio destruído. Não tem onde o povo morar. Vai para onde? O que é que você acha que vai acontecer com a população mais jovem do estado? Principalmente quem ainda não é casado e tem filhos. Que tá mais livre, leve e solto para sair por aí. Será que não vão sair rodando pelos 4 cantos do Brasil? Aí como é que vai ficar a pirâmide, né, etária do Rio Grande do Sul? Vai ter um vácuo, né, dos mais jovens, que vai ter um êxodo, um grande êxodo, rural e urbano, um êxodo estadual para o restante do país. Vai alocar essas pessoas onde? Saiu uma nota esses dias falando, inclusive, né, de como as pessoas já estão ficando abaladas da cabeça. E não é para menos. E todo santo dia você liga TV, rede social, abre os jornais, só tão preocupados com a desinformação da direita, que o problema é esse, problema é aquilo outro. É um absurdo, não pode cobrar o Lula. Ai, coitadinho do Lula, se cobrar, você é investigado. Estamos diante de algo que nunca aconteceu na história do país. Todo dia um problema novo que aparece e ninguém quer resolver, ou pelo menos não aparenta estar disposto a resolver. A confusão instalada nestes dias sombrios demonstra que nem mesmo a premente necessidade de salvar os gaúchos foi capaz de desarmar os ânimos palanqueiros. Os líderes políticos, que deveriam estar cooperando desinteressadamente para acelerar o processo de recuperação do Rio Grande do Sul, estão fazendo o triplo de cálculo quantos votos sua atuação na crise lhes dará nas próximas eleições. Por outro lado, você olha para a população. O povo, né? O povo que todo mundo reclama do povo. Tá ali, ó. Uma medida que o prefeito de Bento Gonçalves até falou, ó, poxa, você não precisa fazer toda a sua feira de produtos do Sul. Mas foi no mercado, tem um produto ali, compra uma água, uma unidade, já tá ajudando. E tá ali, ó, supermercado Silveira, na cidade de Garopaba, Santa Catarina, está identificando os produtos do Rio Grande do Sul nas prateleiras. Você acaba ajudando, né? A economia de lá. A população tá aí, pensando em pequenas possibilidades alternativas, né? Pequenas soluções para tentar solucionar o processo. Mas vamos continuar, porque essa parte aqui que é a melhor. A esquerda adora tragédias para avançar com suas agendas. É um padrão. Deputado do PT, tinha que ser do PT, apresenta projeto que retira gastos com mudanças climáticas da meta fiscal. Lindenberg apresentou um projeto de lei complementar para tirar da meta fiscal do governo gastos com prevenção de desastres naturais e mitigação das mudanças climáticas. Olha que texto amplo, subjetivo. Isso aí pode entrar muita coisa. Todo mundo fala que é necessário você conter as emissões de carbono. Então, se surge uma startup que precisa de financiamento para implementar um sistema de compra e venda de créditos de carbono, ela pode, né, você pode gastar com isso, o governo pode gastar com isso. É um negócio muito complicado, né? Ainda mais vindo do PT. Mas tudo bem. Os gastos com a reconstrução do Rio Grande do Sul, atingidos pela chuva, neste mês, já serão considerados exceções. A meta de déficit zero. Na justificativa de sua proposta, olha só, Lindenberg citou as enchentes no estado como prenúncio de uma tendência global. A despeito do projeto de Lindenberg, que tornaria o orçamento da pasta de Marina mais robusto, o Ministério do Meio Ambiente pode perder autonomia sob parte de um montante de mais de 10 bilhões. O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima estará no Congresso na próxima semana, com votação prevista para a próxima terça na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Além de decidir quais ações de governo poderão ser contempladas com os recursos, os parlamentares devem decidir quem coordenará os gastos. Eu acho que eu comentei nos últimos 5 dias. Os 5 dias é necessário, é urgente que os parlamentares como um todo, eu falei, porque são eles que têm a caneta, destrinchar todos os programas do governo para ver onde tem dinheiro e realocar esse dinheiro. E não é fazer isso agora só por causa do Rio Grande do Sul, não. É porque tem que monitorar o que o Lula está fazendo. Não pode deixar o governo fazer o que quiser. Vai usar para que esse dinheiro? Isso aí, o deputado tem que cair para dentro. Tem que cair para dentro. Vamos resolver. Não tem dinheiro? Gente, olha só. O Estado, se você não gosta do Estado, se você quer que o Estado desapareça, se
Você pode desejar o que você quiser. Isso não vai acontecer amanhã. Isso não vai acontecer depois. Isso não vai acontecer pelos próximos 10, 20 anos. Você pode até lutar para diminuir, mas desaparecer não vai. O Estado tá aí. Ele já vai te cobrar imposto. Ele ainda vai te cobrar mais imposto. Que a turma do Lula não para. Então, já que o Estado existe, já que ele cobra imposto, vamos pelo menos tentar gastar melhor. Vamos pelo menos tentar impedir que o Lula, o governo, os governadores desperdicem o dinheiro que está sendo aí, né, tirado do bolso do trabalhador, do bolso da população. Comentei. Olha aí, Santo. Graças a Deus, né? Não estou sendo injusto nas cobranças que eu faço. Aí, a Marina, empolgadíssima com o Lindenberg, foi entrevistada pela CNN, só aparece propondo maldade. Eu nunca vejo Marina trazer solução. Marina quer novo órgão federal para operar plano de prevenção de desastres. Ela quer um novo órgão, um operador do futuro plano de prevenção que está sendo elaborado pelo governo. Isso aqui está acima de uma autarquia, né? É uma espécie de autarquia executiva. O órgão ficaria responsável pela implementação, gerenciamento e fiscalização do plano. É basicamente um ministério. Haverá necessidade de aval legislativo para a proposta. Mais uma vez, vai estar na mão dos parlamentares. Vocês vão deixar a Marina aprontar essa? A mesma Marina, na mesma entrevista, nasceu na madrugada hoje, 00:07, taxação global de super ricos precisa financiar políticas climáticas. São as preocupações da Marina Silva. Mais imposto. Na presença do G20 2024, o Brasil aposta, como um dos principais legados, a implementação de uma taxação global dos super ricos, que destine parte desta receita para o financiamento de políticas ambientais de enfrentamento à mudança do clima. Marina destacou o caráter inovador da proposta e o papel do Haddad na elaboração. Marina considera uma das principais inovações no debate o fato de se buscar uma taxação global. Tá, peraí, Marina, peraí. Olha só. Se o governo no Brasil quer criar um plano, precisa de alguém, obviamente, para gerenciar esse plano. Ou vai ser já um ministério, ou vai ser uma autarquia, ou você vai criar algo novo, que é o que Marina quer. Se você está criando um imposto global, você vai estar criando uma espécie de Receita Federal Global, que já seria um órgão de um governo global. Vocês estão entendendo o nível de maldade? Vocês estão vendo, mais uma vez, que diante de uma tragédia, a turminha tá vindo com aquelas ideias que você fala assim, não, velho, não é possível isso. Por que vocês são tão malvados? Até então, o debate era assim, vamos taxar as grandes fortunas, só que as grandes fortunas podem migrar para outros territórios que não façam essa taxação para outros países. O mecanismo que está sendo proposto é totalmente inovador, porque cria uma taxação global. E aí você não terá para onde ir. Tu sente o peso dessa fala da Marina, o quão autoritária essa fala é? Eu te garanto uma coisa, você vai ter para onde ir. Até porque eu duvido que alguns países no mundo vão aprovar isso. E o engraçado é que esse tipo de medida só segue avançando no Ocidente. No Ocidente das democracias liberais. Sabe? Tá ruim. E eu fico me perguntando, eu falo, rapaz, os países do lado de lá, tá todo mundo dando a banana e os países estão crescendo. Mas por que cargas d'água o Ocidente segue nesse caminho? Eu ia comentar sobre a questão da Marina, porque eu vi esse comentário do Arthur falando o seguinte, ó. Se o evento do Sul foi causado por eventos do clima, devido ao aquecimento do planeta inteiro, os Estados Unidos, a Comunada, o País Vermelho, a Europa, bota a Rússia também, a Índia, não deveriam, o Japão também, Coreia, não deveriam pagar? Indenizando e não emprestando integralmente a reconstrução? Essa reparação, o Lula e a Marina não pedem. Se eles estão falando que é um problema global, se eles estão falando que, se mexe na Amazônia, mexe no mundo todo. Tá, mas o que eles produzem lá também não afeta o mundo inteiro? Então manda dinheiro pro Brasil, pô. Não é empréstimo, não. Manda dinheiro. Liga pra Comunada, liga lá pro Xi, liga lá pro Putin, liga lá pro Biden, liga pro Macron.
Manda descer uns bilhão aí pro Brasil. É uma hipocrisia sem fim. E a imprensa bate palma como se fosse, né, as pessoas mais célebres, honestas, idôneas, especialistas no tema que vão salvar o brasileiro, que tá vivendo uma vida miserável e piora todo santo dia. Aí, rapaz, eu vou ter que dividir a direita. Toda hora eu mostro tudo isso aqui. Veja como são, né? Inspirado no Marcos Duval, que dias atrás criou o selo SG para as empresas, ligado à diversidade, promoção de políticas de equidade de gênero e tudo mais, vem Bibo Nunes. Frente de Prefeitos quer piso de 10% das emendas parlamentares para frear mudanças climáticas. A Frente Nacional dos Prefeitos propõe mudar a Constituição para reservar ao menos 10% das emendas parlamentares em projetos voltados à mitigação das mudanças climáticas. A autoria do projeto? Bibo Nunes, do PL. Deverá ser feita a critério do deputado senador a reserva de no mínimo 10% do valor disponibilizado às suas emendas para o enfrentamento a, projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas, inclusive na prevenção e contenção. Mas calma, não é um projeto para frear os problemas. Tem duas coisas. Tem mitigar os efeitos das mudanças, inclusive na prevenção e contenção. Tem essa parte, mas também tem enfrentamento a projetos socioambientais. O que é isso? Rapaz, é o despreparo da oposição no Brasil. Vê um problema, tá acontecendo no sul do Brasil, vê que tá Marina Silva falando, ele quer ser entrevistado também, adora um holofote, Bibo Nunes, acho que era do rádio, aí vai lá, protocolar uma porcaria dessa. É muito mais fácil fazer isso do que apresentar, formular um programa concreto. É muito mais fácil. Bibo Nunes não tem capacidade de pensar Brasil. Pensar o Brasil em termos de infraestrutura. De que adianta você ter o dinheiro se o IBAMA não deixa as obras saírem do lugar? De que adianta você ter o dinheiro se a obra começa e nunca termina? O problema do Brasil não é a falta de dinheiro. Tem muito. Não falta. O problema do Brasil passa por gestão, passa por outras coisas que ninguém tá nem pra nada, ninguém quer resolver. É incrível, 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 incrível. Não tenho o que falar sobre isso aqui. Podia fazer um projeto focado em infraestrutura. Não, vamos fazer um projeto focado, um plano nacional de emergência. Focado aí para a questão tiver enchente, tiver aquilo outro. Não, vamos fazer aqui para mitigar as ações do clima. Por outro lado, nadando contra a correnteza, lutando contra a direita, surge Bolsonaro. Bolsonaro agora tem que lutar contra a esquerda e contra a direita Marina Silva, a direita Bibo Nunes. Bolsonaro compartilhou a notícia ali, né? Agência Brasil. Navio terá multa se não descarbonizar combustível, alerta mercadante. Para ele, o país precisa estar preparado para as mudanças. Aqui o Bibo Nunes vai à loucura. Vou dar zoom aqui no texto de Bolsonaro, que minha vista está cada dia pior. A turma do PT, subordinada aos ditames dos bilionários progressistas, que determinam regras, mas não as cumprem, está trabalhando ativamente para paralisar o Brasil no cenário competitivo internacional, a fim de favorecer os grandes monopólios econômico-financeiros mundiais. Quem não puder se adaptar à tirania verde será ejetado do mercado e absorvido por quem pode. Isso é a agenda ESG. Estamos vendo passivamente o uso de bilhões e bilhões de dólares para alimentar uma agenda, né, que toca o terror ambiental, persecutória, que objetiva a criação de mega monopólios industriais mundiais. Traduzindo, preços caros, perda de qualidade, monopólio sobre o mercado de trabalho, empobrecimento das populações pela simples ausência de concorrência. Traduzindo para a linguagem do povo. É isso aí, Jair. Por isso que o Jair é o Jair. Pior, ao uso primordial de dinheiro público para financiar combustíveis ditos verdes nessa agenda. Em miúdos, nós brasileiros estamos financiando, em parte, o nosso próprio estrangulamento
comercial e econômico. E o PT é hoje o agente ativo desse estrangulamento. Não se trata de uma agenda de preservação, que é interessante a todos. O objetivo é somente destruir deve ser qualquer chance do potencial de evolução de competitividade para, né, e destruir na unha qualquer possibilidade de evolução do país, que legalmente é um dos que mais preservam no mundo. Conscientização, ok. Imposição é premedição e puro cálculo destrutivo do próprio país em detrimento de imposição de gigantes. Isso é a gestão da extrema esquerda de Lula, alinhada aos imperialistas mundiais que determinam, mas não cumprem, a agenda que impõe aos outros. E o preço? Bom, o povo vai pagar mais uma vez. Eu gostei. O Bolsonaro chamou de, né, vassalo do imperialismo. Eu tô botando ali um vassalo do imperialismo, né? Mas botou alinhado. Aí, vê como são as coisas. Pra você ver. Você fala assim, você vê, né? Pô, não tem como não passar pano pro cara. A Folha de São Paulo publicou ontem, 11 horas da noite, esta nota. Bolsonaro falou isso daqui, meio-dia 15. Crise do clima pressiona políticos, mas obter voto com ação preventiva ainda é desafio. Olha a preocupação, como capitalizar em cima da tragédia. A adoção de medidas efetivas em relação ao tema, no entanto, esbarra na dificuldade de transformar essas ações em voto. Nas características do sistema político no Brasil e no cenário eleitoral. Aí veja, autora de diversos estudos sobre o tema na América Latina, a Folha foi atrás de um especialista que acrescentou que o campo político do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil associou essas normas, em geral, à esquerda. Dessa maneira, o peso de medidas impopulares nessa área, como por exemplo, aumento do preço do combustível, tenderia a recair mais sobre esse espectro ideológico. Tradução: a Folha de São Paulo está falando que essas medidas vão piorar a vida do povo e a esquerda sabe que vai cair na conta dela por conta de Bolsonaro. Então, se a coisa ainda não está pior, se os aumentos generalizados ainda não estão piores, é por causa de Bolsonaro, que sem mandato tá enchendo o saco. Óbvio que não é só ele, né? Tá botando o campo político de Bolsonaro. Mas vocês entendem a importância de estar comentando? A turma tá deixando claro, queremos aumentar imposto, queremos aumentar a dificuldade na vida de vocês. Dificuldade não, né? Eles têm um nome bonito pra falar que eles estão preocupados com o planeta. Gente, olha o que tá acontecendo, pelo amor de Deus. Tá batendo na porta de você, tá gritando, ei, acorda, acorda. Olha o que tá acontecendo. Só não tá avançando mais rápido. Tá ali, né? Tem um freio. Começa com o jeito e termina com o Bolsonaro. Olha a importância desses assuntos. A turma sabe, se avançar, vai cair na conta. O povo tá começando a entender que tem algo errado acontecendo. Mas a mensagem tem que ir à frente. Aí eu pergunto, onde estão os nossos parlamentares? O Bibo Nunes já mostrou para que veio. Desesperador. Ano passado, votaram a favor do mercado de carbono. Esse ano votaram o combustível do futuro. Meu Deus! Ai. Sério, viu? E quando veio a questão da reforma tributária, e tinha diversos aspectos verdes que vão prejudicar a vida do povo, quem saiu? Quem entrou em campo? Quem entrou em campo? Aí, a maldade não termina. Corte Interamericana de Direitos Humanos debate emergências do clima. No Brasil, a Corte desejou ouvir 116 delegações sobre o tema. Tu acha que essas delegações são quais ONGs? Já vou falar até assim. A visita atende um convite do governo. Lula que chamou. Com base nos impactos das mudanças do clima do Rio Grande do Sul e as violações das minorias. Vassalagem, né? Chamando uma coitação para vir interferir no Brasil. Parabéns, Lula. Lula, vassalo do Biden. Aí Bolsonaro tá falando, né? A turma aí, que quer impor. Os bilionários. O problema do clima deveriam ser priorizados antes de explorar a margem equatorial, diz ex-ANEL em Summit Brasil USA. Brasil USA, Estados Unidos.
Um cara desse tava na Enel, imagina. Edivaldo Santana, é o entrevistado, ele me colocou ali, ó. Membro do ICS, da Anatone, que é secretária do clima do governo Lula, e que o ICS é financiado pelo Oak Foundation, Pessoa Site, e mais uma gama de outras ONGs. Faria Lima precisa se aproximar da agenda climática. Tudo de agora. Tudo notícia de agora. Essa notícia, mais um evento. Um destaque do evento é a participação de Glendon Spencer, PhD em Economia, Universidade de Harvard, pesquisador sênior, Woodwell Climate Research Center. Ele foi analista macro, sócio-diretor de pesquisa de investimento na Wellington Management, gestora de ativos com mais de $1 trilhão sob a gestão. Olha quem são as pessoas que estão mostrando com essa agenda. Se vocês conseguem matematizar quanto é $1 trilhão? 5 trilhões de reais. O que dá para fazer com 5 trilhões de reais? Será que o Brasil tem isso de PIB? Meu Deus do céu. Essas pessoas, né? Só o pequenininho. Tu acha que um cara desse está propondo o quê? Também estão confirmados. Assim, é só a galera internacional ligada à ONG, o cara que estava lá de um grupo, né? Aliança Financeira pelo Net Zero, que foi um grupo que formou durante a COP26. É a turma que tá aqui no Brasil, cobra, não, o mercado tem que se engajar na agenda verde, descarbonizar. Aqui é de ontem, 4 da manhã, todo dia uma nova. A CVM. A CVM, quando trabalha sempre contra o povo. CVM prepara norma de divulgações financeiras relacionadas a eventos climáticos extremos. A proposta é que as empresas prestem informações úteis para tomar decisões por parte de quem utiliza os relatórios financeiros e decide sobre o fornecimento de recursos para as organizações. Todo mundo vai produzir. Quando tiver os relatórios, para quem toma a decisão, realmente vai ficar fácil. Lá na frente ver, ó, os nossos amigos, como são os relatórios dele, né? O que a gente pode incluir aqui de regra para favorecer os nossos amigos? Exatamente o que o Bolsonaro estava falando. A pequena e média empresa nunca vai conseguir se adequar ao que os tubarões do mercado querem. Eles querem que a empresa quebre para eles comprarem. As informações do clima se referem às políticas e práticas adotadas pelas empresas em 3 tópicos principais: riscos físicos, de transição e oportunidades disponíveis. Também deverão descrever quais os riscos relacionados à transição ordenada para uma economia de baixo carbono ou consistente com compromissos assumidos no último acordo internacional sobre os mudanças climáticas. A empresa no Brasil tem que prestar esclarecimento sobre compromisso internacional. Tá de brincadeira. É incrível. O que faz uma coisa dessa? Eu não sei. 2026. Eu quero um candidato que seja odiado pelo mercado financeiro, mas assim, odiado, que tem ojeriza, que eles falam, pelo amor de Deus, Bolsonaro era bom. Eu quero um desse, que faça Bolsonaro parecer gente boa. Que o mercado financeiro clame por Bolsonaro, de tão ruim que vai ser. Essa turma realmente tá imparável. Aí, vindo um pouco mudando de assunto, aconteceram várias coisas por dia. Ontem eu comentei um pedaço, não queria deixar para comentar depois. Teve um levantamento da Quest, até mostra que o governo Lula desidratou bastante. Nem pude comentar essa pesquisa. Tinha uns dados interessantes. Quem sabe a gente comenta outro dia. Mas enfim. Para a maioria da população, o ministro vem passando dos limites. Fiquei surpreso, né? Por que será? 56% dos brasileiros acha que ele passou do ponto nos últimos anos. 27% acha que tá de boa. São os petistas, né? No eleitorado de Lula, os números são mais parelhos. 37 concordam com a crítica, 43 discordam. Os que mais discordaram dessa crítica ao ministro são homens, pretos e pardos, católicos, pessoas com 60 anos ou mais. Os que estudaram até o ensino fundamental, os que ganham até 2 salários mínimos e os que avaliam o governo Lula positivamente. Então vejam só. Quem acha que o cara não tá passando no ponto é quem apoia o Lula, ganha pouco e estudou pouco. Imagine se a gente melhora a renda do brasileiro, melhora a inteligência do brasileiro. Ele não vota nem no Lula e apoia a liberdade de expressão. E aqui entra no que eu digo para vocês, que às vezes alguns problemas a gente não vai conseguir resolvê-los pelo problema. A gente vai ter que meio que correr por outro caminho.
para fortalecer uma base para conseguir resolver o problema que todo mundo tem. Então, se a gente toma medidas que aumentam a renda da população, medidas que melhoram a educação da população, obviamente isso vai se virar em favor da turma da direita. Ex-ministro Marco Aurélio Mello concedeu entrevista para o Estadão. Teve 2 trechos interessantes. Ele falando primeiro que o inquérito já começou errado, e depois ele fala... Esse aqui é o do inquérito primeiro. Eu aprendi desde cedo, Rosiane, que a coisa que começa errada tende a chegar a um ponto em que o erro será maior ainda. O inquérito começou mal. Começou mal por quê? Porque foi instaurado pela própria vítima, o Supremo. E aí nós sabemos que inquérito é instaurado por provocação da polícia ou provocação do Estado acusador, que é o Ministério Público. Mais ainda, ao invés de partir-se para algo republicano, que é a distribuição do inquérito, pensou-se a dedo o relator, o ministro Alexandre Moraes. E se desconhecendo também que o exemplo vem de cima. A repercussão nos demais patamares do judiciário é péssima. É péssima no que o Supremo, e não há um órgão acima dele para corrigir as decisões que prolata, não dá em si o exemplo em termos de organicidade do direito. E aqui sobre a questão do dia 8. O Supremo é competente para julgar os arruaceiros. Não me refiro, porque eu penso que não houve tentativa de golpe. Os arruaceiros de 8 de janeiro, a resposta é desenganadamente negativa, com o prejuízo do princípio do juiz natural e transgressão que está na Constituição, sem direito dos cidadãos acusados terem recurso para um órgão revisor de possível decisão contrária proferida. Isso não é bom. Como eu falei, não se avança culturalmente mediante atropelos. E, além disso, a problemática do relacionamento, a problemática da independência dos poderes, a harmonia entre os poderes. A harmonia pressupõe que cada qual atue na área que lhe é reservada constitucionalmente. Eu prefiro, se tiver uma acusação contra mim, eu prefiro ser julgado na pedreira da magistratura, que é a primeira instância, com direito a recurso, com direito à impugnação dessa decisão e não mediante martelada única. Eu não compreendo essa competência largada do Supremo quanto a cidadãos comuns envolvidos nas arruaças de 8 de janeiro. Nós tivemos no passado avocatória, isso foi muito criticado. O que era avocatória? A possibilidade do Supremo, de acordo com a matéria envolvida, pensar um processo, mas julgar centenas de pessoas que poderiam estar, sim, acusados, se for o caso, na primeira instância. Julgar mediante martelada única é um passo demasiadamente largo e que não se coaduna, vamos repetir, a exaustão com a segurança jurídica. As críticas em relação a algumas coisas que estão acontecendo seguem na imprensa. Está acontecendo tanta coisa, né? Sul do Brasil, o próprio Lula, movimentações como todos, que às vezes não dá tempo, né? Essa coisa aí vem acumulando. Aí isso aqui vocês devem ter visto, eu não vou querer me aprofundar. É só porque eu achei que foi meio uma provocada, né? O Financial Times entrevistou o presidente da corte em uma rara entrevista. Ele nunca dá entrevista, né? Ele nunca fala com a imprensa. Eu vou nem me aprofundar, se vocês não viram, vocês estão vendo aí uma rara entrevista, né? Uma rara, nossa, como é raro. Quando foi de uma vez que ele deu entrevista? Há 20 anos atrás. Aí a CNN noticia que o ministro, aquele, questiona a PGR se confirma pedido para arquivar inquérito contra Bolsonaro. Aí o jurista, né, professor Enio Viterbo, comenta: o ministro
Você é o juiz de um inquérito sobre o seu adversário. A PGR dá um parecer de arquivamento. Você não arquiva o inquérito. Você escolhe o próximo PGR. Daí você pergunta para o novo PGR que você escolheu se ele quer mesmo arquivar o inquérito. Isso é o devido processo legal. O Enio também compartilhou ali a Malu Gaspar. Uma nota muito polêmica ontem. O discreto lobby que convenceu o ministro a soltar o coronel assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara. Malu Gaspar traz uma acusação gravíssima. A jornalista afirma que o resultado do julgamento do senador Jorge Seife faz parte de uma troca. O governador Tarcísio nomeou um aliado do ministro para a PGE e o senador será absolvido. De acordo com interlocutores de Tarcísio, a soltura de Câmara também entrou no pacote que envolve a absolvição do Seife no processo que julga sua cassação no TSE. Em troca, o governador descartou nomear um desafeto do ministro para comandar a PGE e colocou no posto um procurador aprovado pelo mesmo. E vamos avançar. Falando da turma que está querendo colocar a cabecinha para fora, uma agenda central que todos os liberais, a imprensa e a esquerda concordam é que tem que calar o povo. O povo não pode falar, o povo não pode comentar nada. Censura, eles chamam de regulamentação. Segundo Guilherme Amado, o governo não vê pele das fake news aprovado no mandato de Lira. Na avaliação do governo federal, não há clima político para a proposta avançar. Além disso, nas próximas semanas, a Câmara ficará mais vaziada por conta das eleições. Mas e aí? Como resolver este empecilho? Somente com ele. Marquinhos Censura. Você conhece Marquinhos Censura? O novo... É um espécie de novo Guilherme Boulos, né? É o jogador premiado. É o novo Messi do PT. Ele aqui, ó. Marquinhos Censura. Conhece Marquinhos Censura? É o cara que comanda o Partido Republicanos. Quando ele nasceu, a mãe batizou de Marcos Pereira. Mas ele já abandonou o nome que a mãe deu porque ele ama mesmo é o Lula. E virou agora Marquinhos Censura. Marquinhos Censura veio na rede social falar que estava sendo atacado por parlamentares e militantes de extrema direita. Vamos ver a disfarçatez de Marquinhos Censura. Olá pessoal, tudo bem? Eu venho através deste vídeo esclarecer a minha opinião sobre a regulação das redes sociais. Infelizmente, uma rede de deputados, de militantes de um movimento de extrema-direita tem me criticado porque eu disse no evento nesta semana que eu sou a favor da regulamentação das redes sociais. Ora, o que eu sou a favor? Eu sou a favor de que se haja uma regra, uma pauta, um tema específico que não tem regra. É um mundo sem dono. As redes sociais, por exemplo, hoje... Sabe, já apelou pro argumento da mentira. E aí depois ele constrói todo um raciocínio em cima de uma premissa mentirosa que não tem regra, que não tem lei. Eu vou mandar o vídeo completo, vocês podem ir lá no Telegram. Mas eu quero avançar para ele não ficar longo, porque tem muito mais coisa. Aí, quem respondeu o Marquinhos Censura? Mário Frias. Eu não sei nem se o Mário Frias lembra do que ele comentou sobre Marquinhos Censura em 1º de fevereiro. Mas tá ali, ó. Impressionante como o pré-candidato à presidência da Câmara, do Lula, presidente de um partido que roga ser conservador, desconhecer que temos leis suficientes para proteger o ambiente digital. Temos a Constituição Federal, temos o Código Civil, temos o Código Penal, temos o Marco Civil da Internet, temos a Lei Geral de Proteção de Dados e outras. Ser favorável a projetos que estabeleça censura, que cria o Ministério da Verdade, não me parece algo ligado às pautas mais à direita. Deputado, te pergunto inicialmente, quem definirá o que é verdade e o que é mentira? Marquinhos Censura sabe de tudo. Marquinhos Censura vai se unir a Marcinho Pokémon. Marcinho Pokémon é Marquinhos Censura. Mário Frias compartilhou. 1º de fevereiro. Vice-presidente da Câmara defende aprovar a regulamentação ainda este ano. Então, esse ano não tem, mas ano que vem, se Marquinhos Censura, o escolhido do Lula, vencer, se prepara, que Marquinhos Censura vai te calar. Ele vai te censurar.
Marquinhos censura o censurador. E aí, o que eu quis falar isso? O que é que isso tem a ver com terceira via? Tem umas coisas interessantes acontecendo nos últimos dias, né? Vem desde o bolsonarismo moderado, a turma do Canal Meio, que o Armínio Fraga, né, agora é sócio, também falando, não, tem que desistir, uma direita permitida. E eu falei pra vocês várias vezes, eu falei, gente, até o que eu disse lá no Sun Tzu, né? O que eu acho que essa turma tá tentando fazer é o seguinte, como não adianta você fazer um cerco contra um grupo, porque você vai acabar se virando contra você, vai ficar muito feio, vai pegar mal perante a população. É melhor que você deixe esse grupo existir, mas você escolhe quem que vai ser a pessoa que vai estar naquele grupo. E você vai escolher dentro das possibilidades. Aquela pessoa que, perante os teus olhos, é uma das melhores opções. É o que Deus diz, não. Você não pode cercar seu inimigo todo, você tem que deixar um corredor. Você controlar como é que vai ser a fuga dele. E eu vi essa nota aqui da Vera Rosa, que se juntou a outras. Tarcísio diz a Valdemar que irá para a PL e mudança tem potencial para influenciar na eleição da Câmara. Vai vendo. Tarcísio disse que Valdemar, né, que vai se filiar ao PL ainda este ano, mas a saída de Tarcísio, sua atual legenda, não será um divórcio litigioso. Não vai ter briga. Não vai ter briga. A expectativa ali é que esta mudança abra caminho para Marquinhos Censura suceder o Lira. Convencidos de que o governador de São Paulo vai assumir o papel de principal desafiante de Lula, deputados petistas relutam em apoiar a candidatura de Marquinhos Censura, hoje primeiro vice-presidente. Muitos argumentam que o PT não pode estar ao lado do presidente dos republicanos no embate tão importante porque se trata do partido de Tarcísio. Só que, se o Tarcísio não está mais no republicanos, o Marquinhos Censura está livre, está desimpedido para ser o candidato de Lula. Aliás, de Pereira avaliam que a transferência de Tarcísio para o PL ajuda o deputado a obter aval do Planalto na briga pela presidência da Câmara. Para relembrar sobre isso, essa nota não é nova. Essa movimentação ela já está sendo gestada há alguns meses. É que eu peguei só o que eu já registrei nos Atlas deste ano, que acho que ano passado também tem, mas estava sem tempo para olhar. A ala dos republicanos torce por saída de Tarcísio do partido. Uma fração do partido, aliada com Pereira, aguardava ansiosamente que Tarcísio, governador de São Paulo, se desligasse da legenda antes da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Segundo Metrópolis, a avaliação da sala dos republicanos é de que, sem Tarcísio na legenda, ficaria mais fácil para o Palácio do Planalto apoiar a candidatura de Marquinhos Censura à presença da Câmara. Em março, mais uma nota mostrando que não tem nenhum tipo de impedimento, o PT já sabe que vai rolar, já está tudo acertado. Governo vê com bons olhos candidatura de Marquinhos Censura e avalia que pulverização ajuda a minar a influência do Lira. Aspas para o Globo. O governo já faz o cálculo político de vantagens de um eventual crescimento da candidatura do Marquinhos Censura. Articuladores do Lula avaliam o fortalecimento do nome dele. Partido ligado à Igreja Universal poderia render frutos positivos ao governo, como aproximar Lula dos evangélicos e empurrar Tarcísio para o PL, diminuindo o constrangimento dos republicanos a apoiar o governo de forma mais enfática. Aí, voltando para a nota, dias atrás eu comentei para vocês sobre uma coisa. Eu comentei falando do Ciro Nogueira. Como se o Ciro Nogueira estava, se movimentando já há um tempo. Falei para vocês de uma nota que saiu no Lauro Jardim. E aí eu falei para vocês em vídeo, eu falei, gente, Ciro Nogueira tá trabalhando para ser vice-presidente. Não me pergunte na chapa de quem. Eu falei isso em vídeo. Aí eu falei, se você quiser acreditar em mim, você acredita. Se não quiser, você não acredita. Eu falei, contei o milagre. Não vou falar o santo. E nem vou falar como eu não vou contar, eu não posso contar mais. Eu falei em vídeo, falei, eu acabei sabendo disso. Por quê? Porque um dia eu tava conversando com um ex-ministro do governo Bolsonaro que me deu todo o serviço. E como é que o ex-ministro sabe? Porque ele tomou a ligação do Ciro Nogueira. Mas ele ouviu da boca do Ciro Nogueira. Por isso que ele sabia que o Ciro Nogueira tá trabalhando para ser vice. Tá óbvio.
O presidente do PP, Ciro Nogueira, é outro nome citado para vice de Tarcísio. Eu tenho certeza que se Bolsonaro continuar inelegível, Tarcísio será candidato. Calma! Certeza é essa aí, irmão? Calma! Calma! Ele só não será em duas hipóteses: se houver um milagre econômico, porque o Lula está reeleito, ou se Bolsonaro não apoiá-lo. Mas é muito difícil essas duas coisas acontecerem. Logo que Tarcísio venceu a eleição, em 2022, Ciro lhe deu 2 conselhos. Primeiro, não brigue com Bolsonaro. Segundo, não passa a imagem de que está usando São Paulo como trampolim para voos mais altos. Eu disse para o Tarcísio, o Ciro Nogueira falou para o Estadão isso daqui. São Paulo tem de ser um exemplo. Então, mais à frente, nós vamos bater na sua porta e você vai vir como salvador da pátria, contou Ciro e concluiu. Ele está cumprindo esse script direitinho. Direitinho. Aí, vai vendo. Luciano Huck oferece jantar a Campos Neto. Ah, Campos Neto! Eu não vou falar mais nada, né? Se vocês abrirem o vídeo de anteontem, eu estava comentando sobre o papel da Mônica Bergamo no jornalismo, como ela é a pessoa que fala dos jantares que acontece, da elite paulistana. Falei anteontem no vídeo. Essa outra é de anteontem, mas depois do meu vídeo, das 11 da manhã. Ela deve ter me assistido para provar que eu tava certo. Falei, pode pegar. Eu quase trouxe esse recorte, mas eu tava sem tempo hoje para fazer uma... Tá corrida a vida, né? Criança pequena, minha Nossa Senhora. Luciano Huck oferece coisa para Campos Neto. Não comentei em vídeo porque não deu tempo, mas tá no Atlas. Movimentação do Luciano Huck, sou ambidestro, bato com as 2 pernas, faço isso, faço aquilo outro, movimentação, amiguíssimo do Armínio Fraga, né? Todo mundo junto lá no movimento agora, com a Ilona Zabó também, que é parça. A Ilona Zabó e o Armínio Fraga, eles encabeçam o Agora. É um rap, tipo um Renova BR da vida. O Luciano Huck é amiguíssimo, né? Gente, Roberto Campos Avô escrevia no Globo. Eu sigo até hoje a linha. Se a Globo gosta, eu odeio. Eu já sabia que tinha algo errado. E conforme eu fui analisando a vida do Campos Neto, né, do Campos Avô, abraça aí, leva pra cá de vocês, tô fora. tô fora do Campos Avô. Tô fora. Aí Luciano Huck chamou empresários, autoridades, jornalistas da emissora, né? E aí um governador aí, né, que a gente comentou na matéria anterior, também está entre os convidados. O jantar restrito, 15 pessoas. A turma está se movimentando. Evento BTG. Chamaram o governador. Olha o Esteves ali, bonitão. Parecendo um homem borracha, com esses cabelos, com essas costeletas grisalhas. Olha quem está do lado do Esteves. O próximo presidente do Banco Central. De um lado, o indicado do Lula presidiu o Banco Central. Do outro, o homem que comanda o Banco Central, né? Bom, não tô vendo o Campos Neto. Acho que o Renato tá falando que Esteves é quem comanda o Banco Central do Lula. Não é possível isso, né? Jamais isso ia acontecer. Aí que eu digo que as coisas estão meio estranhas. Ontem, o editorial do Estadão, Tebet, um corpo estranho no governo petista. Lá vem o Estadão defender, passar aquele pano pra Simone Tebet, falar que ela que se salva, que ela tá tentando, fazendo tudo o que possível e imaginável. Aí fala o governo Lula, tá indo pro buraco, né, arcabouço fiscal, o rombo nas contas públicas. Mostrando todas as barbaridades que estão acontecendo, né? Os sinais preocupantes que surgem por todos os lados mostram que é preciso recalibrar as despesas públicas, tudo mais, mas comprometer o equilíbrio. O roteiro para o necessário corte de despesas, parte mais sensível e complexa do gerenciamento fiscal, coube ao Ministério do Planejamento de Simone Tebet, que, sendo liberal, é um corpo estranho no governo lulapetista. Tebet assumiu uma solitária batalha que tende a transformá-la em bode expiatório do PT. Para indignação dos petistas, a ministra estuda ajustes para tornar viáveis os pagamentos de benefícios previdenciários e para conciliar os gastos obrigatórios, as despesas discricionárias e o custeio da máquina pública. Outra linha mestra do plano de Tebet é a desindexação dos benefícios previdenciários do modelo de reajuste salário mínimo, foi invalidada no nascedouro pelo Haddad. Aí, vai fino, né? O embarque de Tebet foi parte do processo, convenceu muitos eleitores de centro que valia a pena apostar no PT, mas o Lula jogou tudo isso embora, frente ampla, blá blá blá. E o editorial termina falando o seguinte: a equipe do planejamento está embasando as implicações do crescimento das despesas da economia, está fazendo tudo, todos os levantamentos para mostrar qual o caminho certo.
O governo será leviano se fugir do debate. Simone Tebet, frase final. Está sentindo na pele o que é defender racionalidade dentro de um governo petista. Aí temos aqui o Thiago Susequinde. Ele, não me engano, é um dos líderes do movimento Acredito. Mais um desse tipo, Renova BR, Raps, agora tudo mais. A centro-direita brasileira deveria se assumir como tal e passar a lutar pela sua reestruturação. Todo o país precisa de uma direita democrática. Geraria menos desgaste do que se proclamarem centristas. São criticados corretamente pelo rótulo toda vez que mostram estar à direita. Isso aqui não é aleatório. Não é aleatório. Tem muita coisa acontecendo nos últimos dias. Estão tentando ativamente recriar uma terceira via, não como candidato à presidência. O que eu acho que estão tentando fazer? Tem que criar um caminho. Eu acho que eles estão tentando pegar os candidatos que podem ser aceitos pelo bolsonarismo, Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, vão testar, né? Vão testar o nome, vão vendo qual vai dar para ir. Eles sabem que não vai dar para ter tudo. Não vai dar para ter tudo. O Bolsonaro vai continuar existindo, deve conseguir algum espaço de um governo em 2026, se não for Bolsonaro. Mas o que eles estão tentando fazer é o seguinte: vamos colocar todos os freios para o cara chegar lá e ser nosso. O cara chega lá, mas ele não tem a caneta. Ele não tem a caneta. Ele não vai conseguir dar um passo sem que a gente desse. A gente vai tutelar esse candidato. Eles vão tentar. Você pega o Tarcísio. O Tarcísio, ele não é um cara que tem muito traquejo político até o presente momento. É um cara que está aprendendo. Ele nunca exerceu um cargo de político. Ele pode ter a melhor das intenções, mas ainda falta nele aquele, sabe, a malícia da coisa. Você viu no passado. O próprio Lira depois falou que a reforma tributária só passou por causa do Tarcísio. Que o Tarcísio foi lá, gravou um vídeo com o Haddad e falar que concorda com 95% da reforma. Aquilo ali foi um absurdo, né? Teve até briga, né? Depois ele se resolveu com o Bolsonaro, graças a Deus. Então, assim, às vezes falta, né? Aquela coisa. O Bolsonaro falou, pô, o cara ainda não tá com esse traquejo. Se o Tarcísio, se eles em determinado momento verem que o Tarcísio, se eles verem que o Tarcísio acordar, falar, ó, o Tarcísio tá acordando, a gente não vai conseguir passar o Tarcísio pra trás, pode notar, eles vão investir no Zema. Pô, não deu pra colar no Zema. O Zema deu a zero na gente. Vamos colar no Caiado. Ah, o Caiado deu. Vão colar no Ratinho. Vão colar em alguém. E eles não vão vir como cabeça de chapa. Pode anotar. Essa união, banco, centrão, consórcio, vai vir na vice, na chapa de alguém, que é o cavalo deles. O cavalo para substituir o Lula. Aí eles vão trazer toda essa base deles. Pode anotar. Quando eles sentirem que o chão tá firme, que dá pra ir, que achamos um candidato da centro-direita, moderado, pode notar, eles vão tocar o terror. Vão tocar o terror. Vão tocar o terror. Vão tocar o terror. Quem eles escolherem é porque eles têm certeza que eles vão conseguir abocanhar um pedaço do governo. Eles sabem que vai ter uma mudança. Eles sabem que vai cair na mão da direita a eleição de 26. E eles estão procurando a aproximação de agora. Essa turma não é boba. Vão tentar com todos. Experimenta o Tarcísio, balão de ensaio, todo mundo aí. Por isso que eu falei outra vez, lá atrás, que meu candidato, seria Eduardo Bolsonaro. Simples razão. 2030 é o único cara que eu vejo que falaria, meu pai, toma aí, né? Desculpa, tava só esquentando a cadeira. Tô te devolvendo, né, o que é teu por direito. Porque na boa, né? Não vai me falar que o governo Bolsonaro foi aqueles 4 anos e acabou. Por justiça, tudo que aconteceu, né? Tudo tá sendo feito contra o cara. Eu acho que o cara tem que poder disputar de novo a eleição, né? Eu não acho que o Bolsonaro vai jogar a toalha. Eu não acho. Não acho mesmo. Faz esse teste. Mas eu duvido ver. Primeiro que eles não vão querer fazer porque não vai querer largar o osso. Segundo, pode notar, o candidato que fala, eu vou ser o candidato por 4 anos para quando o Bolsonaro voltar. O consórcio e os liberais pulam do barco na hora. Na hora! Se vê que o cara vai
Não, mas de jeito nenhum que a gente vai deixar isso acontecer. O problema é Bolsonaro. Por isso que eu quero um cara... 2026 eu quero um cara que seja odiado pela Globo, odiado pelo PT e odiado pelo consórcio. E pelo mercado, na verdade, né? Mercado, Globo e o PT. Se for odiado pelos três, com certeza é uma pessoa de boa índole. Pode ter certeza. Os liberais e o consórcio, eles estão vindo. O senhor Ciro Nogueira está se movendo, não é de hoje. Não é de hoje. Não é de hoje. Ciro Nogueira até com o Moro já conversou, rapaz. Até com o Moro. Né, Ciro? Fala que é mentira. Mas fala que é mentira. Tá todo mundo aí se movendo. Eu fico puto da vida, gente. Sabe? Porque... assim, não é nem por gostar de Bolsonaro, torcer Bolsonaro e tudo mais. Tem essa parcela de militante. Mas é que eu vejo os problemas do Brasil. Vou pegar o próprio Ciro Nogueira. O próprio Ciro Nogueira. Recriar um DPVAT. O Ciro Nogueira, ele não orientou a bancada dele no Senado a votar contra. Ele não precisava, sabe, ter sido alertado por ninguém para fazer isso. Como é que Ciro Nogueira foi ministro da Casa Civil, o ministério mais importante, né, o pessoal diz, de um governo? Ele foi ministro da Casa Civil do governo que suspendeu, extinguiu o DPVAT. Então, em nome do próprio legado dele, ele deveria ter se empenhado numa coisa dessa. Não fez. Então, se o Ciro Nogueira está se movendo na direção, eu vou me mover na outra. Se a Globo está se movendo na direção, eu vou me mover na outra. Seguir essa máxima. Se a Globo está de um lado todo outro, eu vou seguir. Desconfio do que a turma está fazendo. Tá muito estranho. Tem uma galera, inclusive, do governo Bolsonaro, né? O governo acabou. Nossa, a quantidade de gente que foi trabalhar lá no BTG, o Mickey, Mansueto, Fábio Faria, o Ciro Nogueira, Ave Maria, não aguenta ver evento do BTG que já quer se convidar. Deus tá vendo, viu, Ciro Nogueira? Deus tá vendo. Essas pretensões políticas da vossa senhoria. Essa cabeça aí de caixa d'água tá com muita maldade dentro. Deus tá vendo. Mas é isso. Só quem sou eu, né? Uma gota no oceano reclamando na internet. E é isso. Vou mandar o vídeo de Marquinhos Censura. Mandar os vídeos lá do Marco Aurélio Mello nos comentários. Do meu trabalho, vai me apoiar. Sabe como é o processo? Tem um Atlas brasileiro, quimpen.com.br. E por hoje eu fico por aqui. Deixo pra você aquele grande beijo e abraço. Volta amanhã e reflita sobre isso. Eles vão tentar buscar espaço. Eles não vão querer a cabeça da chapa. Eles vão ver qual candidato cai na conversinha mole para tirar o PT. Mas pode anotar que a turma vai vir com essa história aí. Não sei o que, né? Momento de união, o PT deu errado, mas vão pegar um desses aí, né? Que estão aí pintando, tentar plugar na vice como quem não quer nada. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Oi, meus amigos. Fui.